Olá, sou Rodrigo Fonseca, seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo, onde eu explico aqui como é que funciona um processo de divórcio. No primeiro vídeo eu falei sobre os direitos, direito à divisão dos bens, direito à pensão alimentícia para os cônjuges e direito à guarda, visita e alimentos aos filhos. E essas questões são elas que são abordadas num processo judicial. Então, primeiramente, como eu falei, existe o processo judicial e o extrajudicial. Extrajudicial, recapitulando, casal em comum acordo, ambos concordam 100% com o que vai ser definido e a esposa não está grávida e o casal não tem filhos menores. Ou seja, você vai no cartório para fazer a dissolução do matrimônio e, se tiver, fazer a divisão dos bens. Então esse processo judicial, ele é o mais rápido, é o mais barato e é o mais simples. Basicamente você precisa fazer a apresentação dos documentos, certidões de casamento, certidões de nascimento, se você tiver aí imóveis, matrícula dos imóveis, documentos de carro, cotas de empresa. Simplesmente você faz toda a reunião do seu patrimônio, apresenta isso no cartório e através ali de um procedimento administrativo mais simples vai ser feita a divisão dos bens. Então esse é o jeito mais simples. Agora, se tiver que ser levado a juízo, como é que faz? Bom, primeiramente, a pessoa tem que constituir um advogado. É um tipo de processo que você precisa necessariamente estar representado por um advogado. Se for um processo amigável, ou seja, ambas as partes concordam 100% com os termos, você pode constituir somente um advogado que vai representar o casal. Então, o casal representado por um advogado ingressa em juízo e logo no pedido inicial já informa quais são os direitos que vão ser resolvidos ali. Já informa na petição inicial como é que vai ficar a divisão dos bens, como é que vai ficar a questão da pensão e como é que vai ficar a guarda dos filhos. Tudo isso é informado, submetido a julgamento. Muitas vezes o juiz, ele marca aí uma audiência para ouvir as partes, mas não necessariamente, raríssimas vezes. Quando o divórcio é amigável e já vem ali pré-estabelecido as condições, ele não marca nenhuma audiência, ele simplesmente submete o processo ao Ministério Público como fiscal da lei, o Ministério Público dá opinião, geralmente ele concorda com o divórcio e o juiz homologa aquele divórcio. Então, é uma questão mais simples de ser resolvida. Divórcio amigável, as partes com o mesmo advogado ingressam em juízo e pedem a homologação. Lógico que num divórcio amigável as partes podem ter advogados diferentes, isso não tem problema. A grande questão é que o processo já vai pronto e você pede a homologação ali do que foi solicitado. No divórcio litigioso, que é judicial, a parte que está tomando a iniciativa, ela contrata um advogado, ela é necessariamente representada por um advogado. Este ingressa em juízo com toda a documentação aqui já falado e já apresenta a forma que ela entende que é a mais justa e a forma que para ela é a melhor. Então ela já apresenta um plano de divisão de bens, já informa como é que vai ficar a guarda e como é que vai ficar a pensão. Então esse é um pedido inicial feito por um advogado, é a petição inicial. O juiz ele recebe aquela petição. Primeiramente ele vai analisar a questão da justiça gratuita ou não.
se a pessoa tem condições de pagar pelas custas do processo ou não. Não tem nada a ver com pagar advogado ou não. Aqui é pagar as custas do processo. Então ele vai analisar ali a renda e o patrimônio das pessoas. Se por acaso ele deferir a justiça gratuita, o juiz geralmente ele pode agir de duas formas. Ou ele chama a parte contrária para uma audiência de tentativa de conciliação. Neste caso, a outra parte, representada por um advogado, não precisa apresentar defesa. Ele vai nesta audiência e as partes, de acordo com o que já foi apresentado, tentam chegar ali em um acordo para poder dividir aqueles bens. Caso não haja acordo, a outra parte ela tem um prazo para apresentar uma defesa e ali naquela defesa informar como ela entende que é o certo da divisão dos bens, pensão e a questão dos filhos. Então, essa é uma forma. A audiência de conciliação, tendo acordo, o juiz homologa, não tendo acordo, abre o prazo para a defesa. A outra forma é não tem essa audiência de conciliação e o juiz já pede para a outra parte se manifestar e se defender. Então nós estamos aqui na hora, né? O momento processual qual que é? É o da defesa. Então a parte apresentou o que ela entendia como correto e o outro se defendeu. E a partir daqueles elementos, o juiz vai poder fazer a produção de provas. Então ele vai querer ver ali a questão dos bens, geralmente são discutidos os bens onde uma parte alega que aquele bem não faz parte do patrimônio do casal, é um bem particular, isso tem que ser resolvido. Outra prova que é feita é a questão se tem necessidade ou não de pagar os alimentos. E uma terceira prova é a relação à guarda dos filhos, porque às vezes o casal também diverge ali quem vai ficar com a guarda. Então, a passar essa fase aí de provas, o juiz, obviamente, sempre ouvindo a outra parte, na conclusão do processo, ele dá uma sentença. E aí essa sentença, já que as partes não chegaram num acordo, o juiz determina como é que vai ficar a divisão dos bens e as pensões e guardas das crianças. Lógico, como todo processo, se a pessoa que teve a sentença não concorda, ela vai poder levar esse caso ao Tribunal de Justiça e pedir um novo julgamento. Então essa seria a segunda instância e se não gostar dessa sentença, pode levar o caso à terceira instância. Informa aqui que raramente um processo desse chega na terceira instância, ele acaba sendo resolvido em segunda instância. Bom, qual que é a conclusão que a gente chega disso? Que o divórcio amigável é o melhor. O divórcio, ele feito de uma forma consensual, ele é muito mais rápido, muito mais barato e a chance de alguém sair prejudicado é muito menor. Então, sempre é aconselhável aí tentar chegar numa conciliação. Muitas vezes o processo ele inicia litigioso, mas no curso do processo as partes conversam, se entendem e resolvem terminar aquilo de uma forma amigável. Isso é muito bom. Então, você que está pensando aí, né, em entrar com o divórcio e tem algumas dúvidas, saiba que a outra parte não precisa concordar. A partir do momento que a pessoa ingressa com pedido de divórcio, essa causa ela é ganha. São poucas causas na justiça que são ganhas, mas essa causa ela é ganha. O juiz vai decretar o divórcio. Agora, a questão dos bens e da pensão e da guarda, aí ela pode vir a se prejudicar. Então, aquela história de a outra parte não quer dar o divórcio, isso não existe. Lógico, talvez ela não queira fazer amigavelmente,
Então vai ter que ser feito judicialmente, e aí eu entendo aqui que aí isso causa um desgaste maior, por isso que as pessoas acabam protelando, né? Muitas vezes um divórcio por conta de que a outra parte não quer fazer consensualmente. Mas a lei está aí para resolver isso e a justiça está lá para julgar, ok? Então essa aqui é a forma do processo, como é que funciona o processo. Expliquei aqui em poucos minutos, só que a gente sabe que é uma coisa que leva algum tempo para ser resolvida. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre algumas questões aí pontuais do divórcio e vou falar para você também como é que você faz aí para me contratar, caso seja do seu interesse. Muito obrigado.